E aí, já pararam para pensar que a próxima grande sacada da tecnologia pode não sair de um laboratório, mas sim das páginas de um livro de ficção? Parece meio loucura, né? Mas é exatamente essa conexão que a gente vai explorar hoje, essa ponte entre o mundo da engenharia e o da ficção. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Pode até soar estranho, mas as histórias que a gente imagina têm um poder enorme de mudar a realidade que a gente de fato constrói. Vamos descobrir juntos como a ficção pode ser uma ferramenta, indispensável para quem inova. E aproveitando o gancho do Dia do Leitor, a gente vai ver como a leitura não é só um hábito cultural bacana. Não, ela é essencial para quem está construindo o futuro da tecnologia. Então, vamos direto ao ponto. Num mundo que respira tecnologia, ler é quase um superpoder. Permite que os profissionais não só entendam as novas invenções, mas principalmente que parem para refletir sobre o impacto de tudo isso. Para quem inova, ler não é hobby, é ferramenta de trabalho. É o que nos faz sair do como e perguntar por quê. E claro, quais serão as consequências. Mas afinal, por que a leitura importa tanto? Pensa assim, ela é como se fosse uma academia de ginástica para a mente de quem inova. É lá que se fortalecem aquelas habilidades essenciais para construir o futuro. Exato. Ler dá um verdadeiro upgrade na nossa mente. Instala o pensamento crítico para a gente desafiar o que já existe. Incentiva a criatividade para sonhar com o impossível. E, claro, melhora a nossa capacidade de resolver aqueles problemas que parecem não ter solução. Basicamente, é o kit de ferramentas completo do inovador. Ok, chega de teoria e vamos para a prática. A gente vai analisar 5 livros que são muito mais do que ficção. Pensem neles como estudos de caso, sabe? Eles exploram tanto o potencial quanto os perigos da tecnologia, servem de inspiração e, ao mesmo tempo, de alerta. E para começar, vamos com um clássico dos clássicos. Publicado lá em 1949, 1984 de George Orwell talvez, o mais famoso alerta tecnológico da literatura. Uma visão bem sombria de um futuro que, de muitas formas, continua assustadoramente atual. A ideia central do livro arrepia porque bate muito forte hoje em dia. Orwell imaginou uma sociedade onde um governo autoritário usa a tecnologia para controlar tudo e todos, com vigilância e manipulação de informação. Isso nos força a questionar tudo: privacidade, dados, o poder da informação na era digital. É bem pesado. Saindo da vigilância total de Orwell, a gente dá um salto para o mundo da criptografia e da segurança nacional com Fortaleza Digital, de Dan Brown. É um thriller que nos joga numa corrida contra o tempo, explorando os dilemas éticos bem complicados da tecnologia. A trama toda gira em torno de uma criptógrafa da NSA que precisa quebrar um código dito como inquebrável que ameaça a segurança nacional. Um código inquebrável? Fala sério, isso é música para os ouvidos de qualquer engenheiro ou engenheira de software, né? A história nos coloca bem no meio daquele dilema de sempre, onde a gente traça a linha entre segurança e liberdade. Agora vamos deixar os alertas um pouco de lado para falar de uma obra fundamental. Eu, Robô, do mestre Isaac Asimov. Esse livro não só imaginou um futuro com robôs, ele foi além. Ele estabeleceu as bases éticas para a nossa relação com a inteligência artificial. E aqui que a coisa fica genial. As famosas 3 leis da robótica. Pensa só, um robô não pode ferir um humano. Um robô deve obedecer, a não ser que a ordem vá contra a primeira lei. E ele deve se proteger, desde que não quebre as 2 primeiras regras. Isso foi pensado décadas antes da IA moderna e ainda assim é a base de quase toda a discussão sobre ética em IA hoje. Asimov nos deu uma lição de ouro: a importância de colocar nossas regras e limites direto no código. Da ética da IA, a gente mergulha de cabeça na realidade virtual com o jogador número 1. Esse livro se tornou um fenômeno da cultura pop e não foi à toa. Ele imagina um futuro onde a linha entre o mundo digital e o real, ela basicamente desaparece. A premissa é fascinante. Estamos em 2045, a realidade está bem caótica e a humanidade escapa para dentro do oásis, um universo virtual gigantesco. Aí começam as perguntas, né? Questões profundas sobre escapismo, identidade digital e o que significa ser real quando o metaverso parece muito mais interessante que a própria realidade. E se existe alguma dúvida do poder dessa ideia, a adaptação para o cinema faturou mais de 600 milhões de dólares. Isso não é só sucesso de bilheteria, gente. É um termômetro cultural do nosso fascínio e talvez até do nosso desejo por mundos virtuais. Para o nosso último estudo de caso, temos uma história de pura ciência, solução de problemas e muita esperança. Devoradores de Estrelas é um thriller científico que mostra a incrível engenhosidade humana diante de um desafio que parece simplesmente impossível. A história é de tirar o fôlego.
um astronauta acorda sem memória, sozinho no espaço, numa missão para salvar a Terra e precisa resolver um mistério científico gigantesco. É uma celebração da curiosidade, da resiliência e do método científico. É o tipo de história que inspira qualquer mente da área técnica. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a ficção não é uma bola de cristal para prever o futuro. Ela é, na verdade, um laboratório, um lugar seguro para a gente testar ideias, explorar consequências e, no fim das contas, se inspirar para construir o futuro que a gente realmente quer. E isso nos leva à pergunta final. Cada uma dessas histórias mostra um caminho, uma possibilidade. Futuros que a gente pode construir ou destruir. Para quem inova, para quem cria, a questão não é qual futuro vai chegar, mas sim qual futuro vamos escolher construir. A próxima página está em branco e a caneta está nas nossas mãos.